Eu vou partir para a importação de tomografia para fotogrametria, tá? E para, enfim, acho que com esses aí vocês já vão conseguir fazer alguma coisa mais interessante, vão conseguir transformar fotos em 3D e vão poder importar tomografias e vou mostrar um pouquinho de segmentação também nessa tomografia. E aí vocês já vão ter a base para poder entrar em tutoriais, ou mesmo, se desejarem, eu tenho um curso online, um curso completo, né, que explica desde o básico até o avançado para vocês fazerem planejamento cirúrgico, reconstrução facial forense, rinoplastia, uma série de abordagens, beleza? Então vamos lá. Eu vou criar uma cena nova, Ctrl N, Enter, D. Vou adicionar aqui um cubo. Vou entrar em modo de edição com o Tab. Ó, agora eu vou começar a falar rápido as coisas que a gente enrolou, né? Vou usar um termo aqui, enrolamos, porque a explicação era simples. Então vamos lá, de novo. Rapidão. Começar uma cena nova. Ctrl Enter. Ctrl N Enter D. Ctrl N Enter. Daqui não precisou do D porque não tinha nada. Vou adicionar o objeto Shift A. Cubo, né? Tipo cubo. Vou entrar em modo edição com o Tab e vou trocar aqui, ó, pro face. Aqui eu posso trocar clicando nas teclas de número em cima. 1 é o vértice, 2 é o edge e 3 é a face. Tá? Então você pode fazer assim, ó. Se tiver com pressa, né? Adiciona o objeto, entra em modo de edição 3 do número superior. E aí você seleciona a face. Ou clicar aqui. Cliquei ali, eu vou selecionar inicialmente a face de cima. E aí eu vou fazer uma extrusão. Tá? A extrusão vai fazer com que você transforme um objeto simples num objeto mais complexo. Como que funciona isso? Simplesmente pressiona o E, ó, E de escola. Pressionou o E, vai aparecer essa linha, que é aquela linha do eixo Z. Significa que você pode deslocar o objeto, ó, você vai criar, na verdade você criou 4 faces novas em torno do objeto ao deslocar essa face de cima. E eu posso fazer isso com outros eixos também, essa face lateral, vou clicar nela e agora eu vou dar um extrude. Vocês estão vendo que eu estou criando elementos novos, ó, extrude de novo. Vou clicar aqui, extrude, sempre ele vai reto, ó, extrude. Para quem já viu aquele descanso de tela do Windows 95, é o que eu estou fazendo. E mais importante, eu estou fazendo aquela extrusão dos canos. Tem um descanso de tela que é um monte de cano fazendo extrusão. Depois quem não nasceu, não tinha nascido, ou quem não sabe do que se trata, procure no YouTube depois. Tá? Aí, olha só, vocês estão vendo que eu estou pegando aqui e estou fazendo extrusão e não paro de orbitar a cena. Isso aqui é imprescindível. Por quê? Porque se você ficar só num ponto de vista, você não vai saber o que está acontecendo. Porque a visão monocular, ela confunde a gente. Tá? Por isso que eu estou aqui. Ó. Como nós não temos os dois olhos, que os dois olhos nos auxiliam a ter uma visão espacial. Né? No 3D a gente não tem isso no Blender. Quer dizer, a maioria das pessoas não tem, a menos que você use um óculos, Rift, alguma coisa assim. Que aí dá pra trabalhar no Blender com, eu já vi, né, vídeos do pessoal trabalhando. Mas no caso de 99,99999% das pessoas, você vai ter que ficar orbitando a cena. Então as grandes dicas que eu estou dando para modelagem geral estão contidas aqui no início dessa aula. Tá? Apesar de ser um mini curso pequeno, como o próprio nome diz, já vai ensinar bastante coisa básica que vai permitir com que você depois desenvolva aí sozinho a sua compreensão em relação ao 3D. Buscando ou tutoriais ou o próprio curso que eu já falei aqui, que é o Ministro. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Ó, isso aqui é muito bom, porque você vai treinando a sua coordenação e a sua compreensão acerca do objeto 3D. Se você quiser, para ficar assim mais legal e visualmente agradável, você pode adicionar, atribuir aqui nos modificadores, na chavinha de boca, o modificador Subdivision Surface, pode fazer uma subdivisão por 3, e aí você vem aqui em Object, você vai em Shade Smooth. Ó, ficou bem arredondadinho, e aí você pode seguir com a sua extrusão. Ó. Tá? Aí eu vou fazer aqui, ó, num lugar que eu já fui, igual aqui, ó, aqui em cima. Ó. Eu vou pegar e vou fazer uma inserção sem fazer extrusão. Eu vou inserir novas subdivisões sem fazer extrusão. Eu vou pressionar a tecla I, I de escola, né, como diria
aquele viral antigo do programa Fantasia com a Carla Pérez, mas não, é o I de independência. Você vai clicar no I e ó, ele vai criar uma subdivisão flat, tá bem chapada aqui, ó. E aí eu posso fazer o extrude para dentro, ó. Deixa eu só desabilitar aqui, ó, o modificador para vocês verem o que aconteceu, ó. Ele fez o extrude para dentro, vou fazer aqui, ó. Eu fiz o I, movi ao centro, ó, que ele diminui, e aí eu dei um extrude para dentro. Aí ele faz um nicho, vou dar outro extrude para fazer um acabamento. Ó, tá vendo? Aí fica mais retilíneo aqui. Deixa eu tentar fazer no canto aqui, ó. Extrude. Opa. I, dá um extrude. Aí eu dou um extrude aqui pra dentro e mais um extrudezinho para ele fazer um flat no fundo, ó. Beleza, pessoal? Sim, tem como. Todo mundo sempre pergunta, então eu já vou responder aqui, ó. Tem como você pegar dois lados e juntar os dois. Por exemplo, aqui eu vou dar um I aqui e vou dar um I aqui. Aí eu vou selecionar esses dois. E tem um comando que a gente pressiona F3, que ele mostra aqui uma busca, né, de comandos. Deixa eu ver se tem o Bridge aqui. Aqui, Bridge Edge Loops. Ó, ele junta os dois, ó. Então você pode fazer um buraco nesses dois objetos. Bridge Edge Loop. Como fazer? De novo, vou dar um I aqui para fazer um nicho, né, porque senão ele vai juntar muito estranho. Tem que ter esse nichozinho aqui. Seleciono um lado, Shift, seleciono o outro, F3, aí escrevo Bridge, vai aparecer ali, eu junto e faço o buraco. Beleza, pessoal? Então esse aqui é um exercício muito bom para você ter a coordenação motora, desenvolver a sua coordenação motora, tá? E aprender, né, como que você vai se comportar dentro de um espaço tridimensional. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, como a aula a gente tem que respeitar o tempo, eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha fotogrametria, e, aliás, inicialmente tomografia computadorizada e fotogrametria. Eu vou pegar aqui, né, só vou explicar que esses materiais que estão disponíveis são pessoas fake, tá? A pessoa não existe e a tomografia não é uma tomografia real. Então, os dados da tomografia, as tomografias reais não se aplicam, geralmente, não é a mesma que eu vou utilizar aqui. São valores diferentes de fatores, de reconstrução. Mas o contexto geral é esse. Vamos começar a mexer aqui com o Orthogon Blender. Inicialmente eu vou mostrar algumas ferramentas que fazem dele diferente, né, em relação ao Blender. E primeiro eu vou colocar uma ferramenta muito legal aqui, que é a ferramenta do... Vou pegar aqui, ó, no Orthogon Blender, ele vai estar disponível aqui na lateral. Se você seguiu a instalação que está no material que foi compartilhado antes desse curso, quando você abrir já vai ter essas ferramentas aqui. Então você vai em segmentação, tá? Eu vou observar pela lateral primeiro, e eu vou fazer desse cubo aqui, eu vou cortar ele como se fosse de madeira e vou criar uma cadeira, tá? Um banquinho. Então eu venho aqui, ó, em Boolean Segmentation, em Drawline, e eu vou fazer assim, eu vou cortar aqui, aqui, aqui e aqui, fazer bem tosco, como dizem, tá? Bem simples. Fiz, ó, um desenho, dei Enter, e aí eu vou no Subtract In, vou cortar por dentro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar de fora a fora e cortar, ó, usando aquela linha que eu tinha feito inicialmente ali, vou até apagar ela. Tá, então cortou de fora a fora. Agora, eu vou deixar selecionado aqui, e vou fazer mais um corte, Drawline aqui. Aí eu vou fazer esse corte assim, assim, assim. Fazer um pequeno ângulo ali. Agora eu vou fazer um Subtract Out, que eu quero cortar por fora. Ó. Olha lá. Ó. Tá vendo? Se quiser, você já pode ir apagando essas linhas aqui. Eu vou mexer no código para já apagar essas linhas. Tá? Porque a gente estava mexendo com uma versão anterior do Blender e aí acaba não ficando redondinho o código, mas não custa nada apagar. Agora, olhando pela frente, eu vou fazer o seguinte, dar um SX aqui para ele ficar mais comprimido nesse eixo, e agora eu vou fazer as quatro, porque tá vendo que está de fora a fora aqui, né? Eu quero fazer eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer assim, ó,
Drawline eu vou cortar inicialmente assim, para fazer um acabamento com uma inclinação, né, com ângulo aqui. E vou Subtract Out, Subtract, fiz caquinha. Não deveria ter voltado. Fazer de novo, vamos lá, rapidão. Olha o lateral, vem aqui em Segmentation, Drawline, e aí eu faço o cortezinho aqui. Sempre vão salvando, tá, o que vocês estão fazendo. E faço esse corte aqui. E aí eu dou um Subtract Out, que eu quero cortar por fora. Eu olho pela frente, já vou fazer direto aqui, ó. Vou no Drawline, faço um corte aqui e um corte aqui. Subtract Out. Isso aqui é um erro mesmo. Era para esse corte ali ser in. Era para esse corte ser in. Fazer de novo, vamos lá. Uma hora dá certo. Aliás, eu acho que isso aqui deve ser um bug dessa versão, que eu nunca tinha feito nesse... Vamos lá. Agora eu sei que é o Subtract in. Não deveria ser. Mas deve ser alguma coisa... Subtract Out. Agora não me pega. Agora não me pega. Subtract in. Ahá! Olha lá. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu vou ser mais esperto, vou deixar uma cópia aqui. Qualquer coisa eu pego essa cópia. Vou fazer um drawline aqui, que agora eu quero criar os suportes, né? E agora Subtract in. Agora deu. É isso aí. E eu vou fazer ainda um outro buraquinho para parecer mais uma cadeia. Tá um pouco torto ali, mas vocês entenderam o conceito, né? Drawline. E é assim, pessoal, bug acontece. É a primeira vez que eu estou dando um curso com a versão 2.92. Inclusive, isso aqui já vai me ajudar a corrigir bugs. Por isso que eu Subtract in. Aí. Agora foi. Posso apagar o restante. Beleza, fiz a cadeira. O único probleminha foi aquele, mas a gente depois já arruma o código e já vou arrumar também a questão daquelas linhas que ficam aparecendo. Já tomei nota no meu caderninho aqui. Beleza? Se eu quiser fazer, por exemplo, uma colher, eu posso fazer. Isso aqui é só um exercício, não que você vai usar. Existem outras ferramentas melhores do que essa para você fazer esse tipo de coisa. É só para mostrar que o funcionamento é muito parecido com o mundo real. Então eu vou fazer aqui, ó, uma colher. Tá? Segmentation, Drawline. Aí eu vou cortar aqui, bem tosco, como dizem, né? Ó. Isso aqui equivale a você cortar numa madeira. O pessoal que faz, eu já vi alguns vídeos no YouTube e é mais ou menos assim que funciona. Eu dou um Subtract Out, corto por fora, ó. Né? Esse aqui, para evitar aquele problema que deu antes, eu vou manter uma cópia. E agora eu corto o formato da colher por aqui, ó. Vai ficar meio zoadinho. Mas como eu disse, aqui é só um exercício, não é ninguém vai fazer uma colher assim no 3D. Olha lá, aqui deu certo o Subtract Out. E aí a gente pode até fazer um subdivide surface, não vai ficar muito bom porque não está muito elegante, ó, os edges e faces, mas vamos colocar só pra ali, viu? Não ficou legal, tá? Belezinha, pessoal? Então, basicamente é isso aqui. Como eu disse, não se faz desse jeito. Existem até outras ferramentas de escultura que pode ser utilizado se você quiser, por algum motivo, fazer manualmente, tem como, tá? E você vai esculpindo. Beleza? Isso lá no curso tem a explanação. Mas agora vamos para a parte da fotogrametria e da
da tomografia computadorizada. Bom, a fotogrametria, ela demora um tempinho, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixar a fotogrametria rodando em background, e enquanto isso eu mostro a tomografia. Beleza? Então eu explico duas coisas e aí vocês podem seguir ali, porque são arquivos didáticos. Tá bom? Então, inicialmente a fotogrametria. O que é a fotogrametria? A fotogrametria é o seguinte. Tem na documentação oficial toda a explanação de como que você faz as fotos. Eu só vou achar aqui, eu estou em outra tela, por isso que vocês não estão vendo aí. Eu vou abrir aqui. Só um momentinho. No Ortogon Blender, vocês vão, quando vocês abrir, vocês vão ver que lá dentro do Ortogon Blender tem um diretório chamado arquivos, e esse diretório tem várias coisas. Tem a tomografia 2, que a gente vai fazer a reconstrução, e tem a fotogrametria, que são várias fotos fake. Isso aqui não é foto de verdade, tá? Você pode ver que começa de um lado e vai até o outro lado. Então, com essas fotos aqui, tá vendo? São várias fotos que a gente tira do rosto da pessoa. Você começa de um lado e vai fazendo um arco de fotografias não muito distantes umas das outras, tá? Não é tão simples assim, não são só 12 como estão aparecendo, até que dá para fazer só com 12, mas depende de muitas coisas, então é melhor fazer com 26. E tem a documentação que explica como fazer essas fotos, as distâncias e tal. Veja que são distâncias pequenas, não são grandes distâncias. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu acho até que essa vai ser rápido, mas o meu temor é o computador de vocês não fazer muito rápido. Então vou pegar aqui, que esse aqui é um computador bem potente, é um i9, 64 GB de RAM, então ele faz bem rápido. Como que funciona a fotogrametria? Essa fotogrametria, você pode fazer ela, utilizar em várias coisas, rosto, cidades inteiras, você pode fazer uma construção, uma peça de arqueologia, tá? Você vai lá no Ortogon Blender, que é aqui, você vai até Photogrammetry Start, que é aqui, expande, e aí você não precisa mudar nada do que está definido aqui, você só vai nesse campinho aqui ó, de diretório, nesse ícone, manda abrir, e vai até o diretório onde estão, no meu caso aqui vai ser no usuário, programas, Programs, Ortogon Blender, arquivos, fotogrametria. Se você quiser uma pré-visualização das fotos, você clica aqui, ó. Aí você vai ver as fotos. Tá? É para funcionar tudo certinho, apesar de eu estar usando a versão nova do Ortogon Blender. E a gente sempre tem que forçar o uso da versão nova que está sendo desenvolvida, no meu caso, para a gente resolver os bugs que vão aparecendo, como esse que já apareceu aqui na aula. Então eu indiquei onde estão as fotos, dou Accept, ele deixou ali, ó. Aqui ó, o local onde estão as fotografias, é só isso que eu preciso fazer. Vocês vão ver lá na instalação que sempre é bom e pedido e necessário deixar o terminal do seu sistema operacional abrir por ele, No Windows já gera um alias, um atalho. Então quando você abre, já abre o terminal e esse terminal vai indicar o que está acontecendo pra gente. Então eu vou clicar aqui em Start Photogrammetry. Ele vai começar a fazer o processo, tá? Inicialmente ele vai fazer a extração de dados dos arquivos. Depois ele encontra no espaço tridimensional aonde que a câmera estava no momento que aquelas fotos foram tiradas. Está fazendo ali. E ele já começa a gerar, aqui foi bem rapidinho, ele já começa a gerar o 3D. Como eu falei para vocês, vocês podem fazer fotogrametria do que vocês assim quiserem. Claro que tem limitações. Por exemplo, você não consegue fazer fotogrametria de boa qualidade de um copo de vidro. Por quê? Porque o copo é transparente e porque ele é reflexivo. E porque ele brilha muito. Então a reflexão vai confundir o algoritmo, porque vai ter muita informação refletindo. O brilho vai confundir o algoritmo, porque cada foto que você tira, o brilho ele se comporta de uma forma diferente. E a transparência vai confundir o algoritmo, porque está transparente, é como se não tivesse nada. O que você está vendo lá é uma pequena diferença de densidade, você está vendo brilho e você está vendo a reflexão, dependendo do tipo que você for trabalhar. Se você trabalha uma coisa mais acrílica, que é um pouco fosco, você também não vai conseguir
você não vai conseguir fazer a reconstrução, porque pode não ter a reflexão e talvez não o brilho, mas ter a transparência. Então, talvez ele reconstrua as arestas do objeto, não reconstrua o objeto completamente. Bom, enquanto eu estava explicando aqui, ele está finalizando. Talvez no computador de vocês demore um pouco mais, tá? Mas aqui, ó, agora ele está pegando todas as fotos, gerou uma malha, vai pegar a malha e vai fazer a projeção da textura. E o resultado dessa fotogrametria vai ser apresentado aqui na tela, que é uma malha tridimensional com textura. Tá? Então, se vocês fizerem, e a textura geralmente é uma textura bem homogênea, se você tiver uma luz difusa e homogênea no local que você tirou as fotos. Veja que, assim que ele finalizou, ele mostrou para mim, ó, falou qual que é o meu sistema operacional, no caso é um Linux, o modelo do computador, memória RAM e memória virtual, imagens enviadas, imagens usadas, usou 100% das imagens, pode ser que alguma fotogrametria que você faça ele não use todas. O tempo de digitalização em segundos foi de 105 segundos, né, ou 1 minuto e 45, e o fator de tempo por foto é de 8,75 segundos. Então pode jogar que cada foto que você tirar, na média, assim, vai de 10 a 20 segundos, ou de 10 a 40 segundos para cada, se o seu computador não for muito potente. Isso é o tempo que você vai levar. Então, conforme você for fazendo, você vai chegando a um valor no seu computador e futuramente você consegue dominar e saber, olha, vai demorar tantos minutos ou tantas horas, digamos assim, se for muito complexo, né, com essas 200 fotos, essas 150 fotos para fazer a fotogrametria. Não aconselho usar muita foto, tá? Mas isso aí você vai aprendendo aos poucos. Então aqui a gente tem o rosto, ó, foi digitalizado em 3D, isso aqui é fantástico, pessoal, porque são fotos que se transformam nesse objeto 3D, aquela sequência de fotos. Ó, a textura, como eu falei para vocês, fica uma textura homogênea. Ele não faz milagres. Se você tiver muita luz de um lado e pouca luz do outro, ele vai fazer ele vai tentar fazer uma equiparação, né, para que flua melhor de uma textura para outra. Mas se a iluminação não for muito, se a configuração for automática e a iluminação não for muito boa, pode não ficar muito agradável a textura. Geralmente fica bom, tá? Vocês vão ver que se você tira a foto em arco, ele fica bem reconstruído o meio e nas regiões marginais ele vai perdendo o alinhamento, tá? Então, se você quiser fazer um objeto de fora a fora, você tem que fazer uma rotação total nesse objeto. E geralmente fazer mais de um ponto de vista. No caso a gente fez uma rotação assim, né, olhando ao centro, mas seria interessante fazer uma rotação assim e uma um pouquinho por baixo para pegar as vias respiratórias, né, um pouquinho do mento aqui, na reconstrução do rosto. Agora veja só, ele faz essa importação e é uma importação ele gera o 3D tudo certinho, tudo com a proporção correta, mas não está na escala. A dica que a gente dá é o seguinte: antes de fazer a fotogrametria, você vai medir daqui até aqui, que são os intercantais laterais, né, que geralmente é bem definido em quase todo mundo. Então você mede daqui até aqui, não faça medidas pequenas. Por exemplo, vou fazer um pontinho aqui de 1 centímetro. Não faça isso porque a margem de erro fica muito grande. Se for fazer 2 pontos, faz um ponto aqui no canto da testa e outro no outro ponto usando um paquímetro. Porque aí o importante é a medida reta, não a linear. Tá? Linear assim que eu digo em cima da malha. O importante é um ponto até o outro, reto. Então faz com um paquímetro, uns 8 centímetros, 9 centímetros, dependendo da cabeça da pessoa. E aí depois você vai usar esses pontos como referência. Por que eu estou falando que você vai usar os pontos como referência? Porque você precisa de 3 pontos para fazer o redimensionamento. 2 pontos para a questão da escala e o terceiro ponto para a questão do alinhamento do rosto. Então aqui, se eu olhar pela frente, que seria o Y negativo, veja que o rosto está olhando para trás e está de ponta cabeça. Então eu vou ter que orbitar aqui a cena, não estou rotacionando, eu estou orbitando. Eu tenho que orbitar a cena, eu tenho que vir aqui embaixo no Photogrammetry Align in Scale, vou pressionar o Ctrl para expandir só essa parte, e aí eu troco aqui para cursor e coloco pontinho aqui, que seria o cantal lateral right, pontinho aqui, que seria o cantal lateral left, e um ponto embaixo, que seria o down point, que seria o ponto de controle para rotação. E aí eu coloco a distância daqui até aqui. Esse aqui
se eu não me engano 97. Veja que eu coloquei 97, não são 97 metros, são 97 milímetros, o que é quase 10 centímetros, tá? Dá 9,7 centímetros. E aí eu vou pegar e dar um Align in Scale. Quando eu clico no Align in Scale, automaticamente ele alinha e já faz a visualização frontal. Veja, eu estou olhando pelo Y, ó, Y negativo. Ó. Então ele pegou, alinhou para mim e já colocou na visualização. Se eu ir nas ferramentas de medida, essa aqui, ó, eu vou primeiro fazer uma medida fora. Por que eu não fiz diretamente em cima? Porque ele já pega na face, eu não gosto, eu quero ver assim, primeiro eu faço fora, depois eu coloco aqui, porque eu sei que vai ser retinha essa medida. E ele vai se aproximar ali, na verdade ele não vai se aproximar ali, vai estar precisamente, perdão, na distância que eu coloquei, ó, 97. Aqui ele colocou um M, mas não é M, tá? É M porque a maioria do pessoal, imagino, no começo usava CAD, mas é milímetros. E aí você pode fazer o corte da segmentação da parte que você quer, porque veja que aqui, ó, isso aqui tudo eu não vou usar. Eu vou usar só a porção frontal da face. Então logo aqui embaixo eu tenho a segmentação, né? Eu clico ali no Draw, faço um desenho, só clicando, clicando, clicando. Aonde eu comecei, aonde eu vou terminar o Draw, vou dar um Enter, e aí eu vou Cut Draw. Ele vai utilizar essa informação para quê? Para cortar e separar, segmentar a face, ó. Tá vendo? Bom, aqui está funcionando certinho, porque a gente já tinha testado bastante esses comandos. Aquele comando anterior que deu o bugzinho eu não tinha testado, é a primeira vez, mas como eu disse para vocês, faz parte e o melhoramento do sistema é assim. Por isso que demora um pouco para a gente atualizar a versão do Blender. Já tem a versão 1.92, mas é esperado que a gente só lance uma atualização do Orthogon Blender depois da versão 3, porque senão é muito trabalho, né? E ao passo também que a gente não pode ficar muito tempo com a versão antiga. Então, de tempos em tempos, de 2 em 2 anos, a gente atualiza a versão. Beleza, então vocês viram aqui, consegui segmentar, né? Você pode cortar quantas vezes você quiser. Se quiser tirar só o nariz aqui da pessoa fora, você pode vir aqui e fazer o recorte só do nariz. Ele vai fazer a projeção, vai fazer o corte igual, olha, tá? É um corte de fora a fora que ele faz. Ah, tem como melhorar esse corte? Tem como, enfim, tem como fazer um corte bem elegante. Esse aqui é uma ferramenta simples, mas você pode fazer desenhos mais rebuscados para fazer esse corte. Beleza? Então a fotogrametria é isso. Grosso modo, um monte de foto que você tira de um espaço em um espaço, uma rotação em uma rotação. Você joga ali no programa e ele reconstrói isso aí em 3D. Ok, agora a gente vai fazer a reconstrução da tomografia computadorizada. Beleza? Essa reconstrução ela é muito simples para quem tem uma tomografia de verdade. Eu vou mostrar aqui quais que são os parâmetros utilizados usando o slicer, tá? Que é assim, ó, quando você vai aqui quando você tem aqui a interface, né, você tem a opção CT Scan Reconstruction, que é onde você faz a reconstrução da tomografia. Você expande. Em Select tem várias opções. Você vai colocar na opção Slicer. E aí você vai fazer, geralmente, se é uma tomografia de verdade, você faz assim. Você indica onde que está a tomografia. No meu caso vai estar aqui no nosso, né, tomografia 2, lá dentro do... Quem tem o Mac vai estar no usuário, no Home, né? Acho que é Users, o nome do usuário, Programs, Orthogon Blender, Arquivos, Tomografia 2. Quem estiver utilizando o Windows vai ser C2 pontos, Orthogon Blender, Arquivos, Tomografia 2. E quem está utilizando o Linux, imagino que ninguém, vai estar no Home, o seu usuário, Programs, Orthogon Blender, Arquivos, Tomografia 2. E aceitei. Aí, o que a gente manda fazer? Geralmente, a gente manda organizar e ele já identifica qual que é o tomógrafo e indica aqui no Bone Factor, Soft Factor e Teeth Factor quais são os fatores. Porque uma tomografia de verdade você tem que organizar porque ela tem muitos estudos que a gente chama. Então tem estudo de tecido mole, tem o tecido ósseo, às vezes tem várias tomografias dentro de uma só. Então esse Organize serve para isso. Eu tenho aqui o terminal, veja que não tem informação ainda,
E quando eu clico aqui em Organize, ele começa a fazer uma busca ali, ó, pesquisando nos Daikon Files, e ele mostra aqui os dados. Por exemplo, quantos slices tem o estudo? No caso aqui só tem o estudo, que é 512 slices. O nome do paciente, como não tem, é anônimo, é Anonymous. A data que isso foi feito, 2006-0101, que é uma data fictícia. E geralmente tem uma descrição, falando se é tecido mole e tal. No caso aqui, não tem descrição. E aqui é o arquivo TXT com todos os dados com todos os arquivos daquele estudo. Quando é uma tomografia de verdade, aparecem vários estudos aqui e geralmente ele lista sempre pelo que tem mais slices, que é o que faz sentido. Como eu disse para vocês, quando você abre um tomógrafo de verdade, uma tomografia de verdade, advinda de um tomógrafo de verdade, aqui onde está escrito Tomograph, aparece Yes, Automatic, e aparece os 3 fatores. Como isso aqui é falso, uma tomografia falsa, não apareceu nada. Mas nem tudo está perdido. Por quê? Porque você pode abrir, né, essa tomografia e testar os valores do threshold que você vai usar para fazer a reconstrução. Eu sei quais são os thresholds, mas eu vou mostrar da onde que eles vêm. O que a gente faz? A gente manda abrir o Slicer, Open Slicer, tá? E ele vai abrir um visualizador de tomografia computadorizada e eu vou mostrar para vocês como que vocês podem extrair um threshold manualmente. Como eu disse, é muito provável que você não precise fazer isso, porque uma tomografia real não há necessidade, né, de fazer isso. Ele automaticamente vai achar. Bom, então aqui tem a tomografia, você pode ver que está de ponta cabeça, porque a gente dificultou a vida do usuário para ele ter que fazer o alinhamento, porque senão ia ser muito fácil, né? Então está de ponta cabeça e vamos descobrir quais são os fatores do osso, do tecido mole e dos dentes. Veja que claramente é uma tomografia falsa, porque não aparece nada além desses 3 elementos. No caso aqui a gente só vê 2. Ainda não vemos os dentes. Então o que você vai fazer? Geralmente é só clicar nesse editor aqui, ou aqui nesse ícone, ou aqui em editor. Mas tem alguns computadores que não aparecem. Então você vai clicar aqui em Welcome to Slicer, vai em All Models, e aí você vai em Editor. Esse Editor, você vai dar um OK. Ele tem várias opções, mas é tudo muito simples. Você vai clicar aqui, ó, nesse carinha, que é o Threshold Effect. Você clicou ali, e ele vai começar a piscar. Eu vou trocar a cor aqui para o número 9. Opa, para o número 9, porque brilha mais, né? Então fica mais simples, mais intuitivo. E aí, eu quero fazer o que? A seleção dos ossos. Os ossos, está vendo aqui embaixo que tem esse Threshold Range? Eu vou pegar esse manipulador e vou mover para a minha direita. Quanto mais à direita, mais tecido duro, ó. Tanto que sobrou só os dentes ali, ó, aqui, ó. Vê claramente aqui os dentes, ó. Se eu puxar para a minha esquerda, é cada vez mais tecido mole. Aí, viu? Pegou a pele. Então, eu sei aqui, ó, eu estou chegando, ó, lá por 100 é o valor do tecido do osso. Então, eu vou pegar esse 100, sempre é bom arredondar, não colocar ponto, nada. Então, eu vou pegar aqui, ó, Bone Factor, 100, Enter. Então, eu sei qual que é o Bone Factor. Agora, ele está pedindo o que? O Soft Factor. Vamos ver qual que é o Soft Factor. Como eu disse para vocês, a gente move, ó, o Soft para esquerda. Então, 65. Olha ali, ó. Pegou tudo, bonitinho. Pá. 65 aqui no Soft Factor. Enter. Vou voltar ali. E agora eu vou mover para minha direita, porque eu quero tecido mais... Opa, ali, ó. Pegou o dente, ó. O dente é o quê? Qual que é o valor? 200. Eu isolei, assim, eu simplifiquei, né? 200. Então, vou colocar aqui 200. Enter. E ele faz o seguinte... Não precisa mexer nada do que está aqui, tá? Ele vai fazer um decrease para o valor de 512, vai diminuir. Por quê? Porque tem muita tomografia, Cone Beam, quem trabalha com tomografia sabe do que eu estou falando. Cone Beam é a tomografia de dentista e a helicoidal é a médica. Então a tomografia médica geralmente é 512 para baixo, mas a Cone Beam é 512 para cima. E tem muito slice, muita fatia. E dependendo do computador, isso trava a memória RAM. Então a gente manda reduzir para não travar. E aí o que você faz? Você vai clicar, depois que tem os 3 valores, em Convert Daikon to 3D, e ele vai começar a fazer, né, a reconstrução.
Essa opção Slicer, ela costuma ir muito bem no Linux e no Mac. E no Windows, para ser mais rápido, tem a opção VTK e TK. Tá? Mas a título de aprender, utiliza essa por enquanto, ó, já fez a reconstrução. Porque, e também até no Windows, né, a resolução dessa reconstrução é melhor do que a do VTK e TK, ao menos por enquanto. Bom, temos aqui então a tomografia reconstruída. Eu já posso fechar o slicer e não salvar nada, porque eu só queria extrair esses dados. Como eu disse para você, não precisa fazer isso na maioria das tomografias reais, que ele já faz a extração. Existem outras formas de fazer reconstrução de um objeto em um objeto, para você ver só o voxel data, enfim. Mas eu não vou entrar em detalhes, até porque já está finalizando aqui o tempo, e eu vou deixar uns minutos à disposição para sanar dúvidas. Então já vou fechar aqui. A última coisa que eu vou fazer é o seguinte, a gente está olhando aqui ó, pela frente, ó, no Y negativo, e vai ficar de ponta cabeça olhando para trás. No passo a passo aqui, ó, já tem o Graphic References. Esse passo a passo aqui, ele vai ajudar a gente a colocar essa cabeça no plano de Frankfurt. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Hide Face aqui, ele vai ocultar o tecido mole. Vou observar aqui, ó, fazer um orbit pela frente, vou trocar aqui para cursor e vou colocar os pontos que ele está pedindo. Vou colocar rapidamente aqui, Orbital Right, Orbital Left, eu clico no ponto, ó, vejo que está tudo certinho e vou em Orbital Left. O Endpoint, mais ou menos aqui também, que não está muito demarcado, é uma tomografia fake, Endpoint, e o Póreo Left, né, que é para a gente poder ter todos os pontos necessários para Frankfurt. Eu estou olhando pela frente, ele está de ponta cabeça, né? Quando eu der o Align, o que ele faz? Ele corrige a rotação, está olhando pela frente, ó, front, e colocou no plano de Frankfurt. Tá? Agora eu posso dar um Unhide Anatomical Points, para Hide Anatomical Points, para ocultar tudo. E tem a opção de eu dar Ungroup aqui, porque o que acontece? Ele rotacionou e as outras peças rotacionaram, mas se você quiser seguir com o planejamento cirúrgico, isso é explicado lá no curso, você dá um Ungroup, ele vai desagrupar, e aí você pode mover cada elemento aqui da cena de modo independente, igual aqui, ó, vou ver isso aqui, e ainda tem os dentes. Deixa eu só ocultar aqui, ó, esse aqui e esse aqui, ó, os dentes ali que também foram reconstruídos. E dentro do contexto da cirurgia ortognática, isso aqui vai servir para você fazer o alinhamento do modelo STL a esse dente aqui, porque o modelo STL tem mais resolução. Tá bom, pessoal? Então eu creio que passei bastante conteúdo básico para vocês aqui, até alguma coisinha do Ortogon Blender, que tem muito comando, tem comando de comparação, ó, de pontos, tá? Tem dos 29 pontos, tem de 17 pontos, que mais? Tem Forensic on Blender, que você faz reconstrução facial forense, tem o Rhino on Blender, que você faz rinoplastia, tem o Other on Blenders, que são várias ferramentas. Você pode fazer coisas bem legais, como conversão de vídeo para imagens, para poder fazer a conversão de imagens para tomografia, de objetos 3D para tomografia. É uma série de coisas. Tem segmentação de dente automática agora, que a gente está estudando, e uma série de outras ferramentas que estão sendo desenvolvidas para os usuários. Beleza? Queria agradecer a todos, né? E me colocar à disposição aqui para quem tiver dúvidas, podem mandando suas dúvidas dentro do tempo ali, ainda temos alguns minutos, eu vou tentar saná-las. As dúvidas que eu não consegui sanar aqui, vocês podem entrar em contato, tá? Vai ter o e-mail ali de contato. Agradeço a todos que assistiram e agradeço também aos organizadores do evento pela honra do convite e da participação. Grande abraço e até mais.